transformar nosso ser. Aqui vais ouvir toda a criação e os céus glorificar ao seu santo Deus, ao Rei dos Reis, eterno Deus, que é imortal, invisível. Ao Senhor Jesus dai honra e glória para sempre. Amém. Deus está aqui, Ele sempre vem suas bênçãos derramar, transformar nosso ser. Aqui vais ouvir toda a criação e os céus glorificar ao seu santo Deus, ao Rei dos Reis, eterno Deus, que é imortal, invisível. Ao Senhor Jesus dai honra e glória para sempre. Amém. Ao Rei dos Reis, eterno Deus, que é imortal, invisível. Ao Senhor Jesus dai honra e glória para sempre. Amém. Glória para sempre. Amém. Que música linda. Deus seja louvado. Hoje eu tenho o privilégio de apresentar a vocês Júnior Favarão. Favarão. O Júnior, para quem não conhece, é empresário. Ele trabalha com um sistema de gestão PET. Isso. É um empresário de sucesso. É um mega empresário. Mas o que eu acho lindo da vida dele é que ele e a sua esposa gostam de pregar o Evangelho. Amém. Então eles saem nas igrejas falando do amor de Jesus para as pessoas e buscando levar essas pessoas aos pés da cruz de Cristo. Então eu tenho certeza que nós hoje estamos em boas mãos, Júnior. Amém. Obrigado. Que Deus use você ricamente. Eu quero fazer uma oração com você. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, por podermos abrir novamente a Tua palavra aqui no Razões para Crer. O Júnior vai abordar mais uma crença importante da Igreja Adventista, como nós entendemos a Bíblia, como nós buscamos nos aprofundar no estudo da Bíblia. E ele vai trazer aqui para essa congregação e para todos os que estão assistindo a gente pelo YouTube, via internet, um pouco mais a Tua palavra, um pouco mais a Tua revelação. Por isso, Pai, eu te peço, unge-o com o Teu Espírito, que ele não fale de si mesmo, mas que ele fale imbuído por esse Espírito e nos leve a um conhecimento mais profundo e uma decisão ainda mais consistente contigo. Obrigado. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, Pai. Obrigado.
Gosto de pregar aqui porque a gente sempre recebe essa bênção antes de pregar. Acho que o único lugar que eu já preguei que eles oram para nós antes da gente começar a palavra. Eu gosto muito de falar do Senhor. Por muitos anos, já são 17 anos pregando o Evangelho, na grande maioria nas periferias. Não sei porquê, Deus me escolheu para isso. Pregando em todas as periferias possíveis que vocês possam imaginar em São Paulo. Todas. E eu sempre venho refletindo sobre Jesus Cristo, salvação. Mas hoje a gente vai falar sobre o grande conflito. E providencialmente eu venho lendo muito sobre isso. Quando me chamaram, eu falei, olha só, que interessante. Porque eu tenho me decepcionado muito. Eu sou uma pessoa que acredita muito nas pessoas. Acredita do que falam. E eu sou uma pessoa que tem um senso de justiça muito aguçado. Gosto das coisas corretas. E aí quando eu vejo políticos, líderes religiosos, pessoas mentindo descaradamente, enganando as pessoas descaradamente, me dá uma angústia. E aí vem um sentimento ruim em mim, e às vezes vem um sentimento de raiva. E aí eu passei por esse processo de, não acredito que essa pessoa está lá, não acredito que essa pessoa está pregando isso, não acredito que esse líder conta essas coisas e de novo, e as mesmas coisas, e aí aquela angústia, até que Deus falou, para com isso, esse mundo não é aqui, está parecendo os fariseus, os saduceus, está parecendo os judeus, que esperavam em mim, Jesus Cristo, ser aquele que estabeleceria a liberdade do povo, dos romanos, e se frustraram. Mas não, seu reino, meu reino não é na terra, então venha. Então quanto mais eu ouço, mais eu vejo coisas na internet, mais vontade eu estou tendo de estudar a Bíblia. Principalmente o Apocalipse. E providencialmente a gente vem estudando Apocalipse na escola sabatina. A gente está agora com Flores iniciando hoje inclusive, uma série de estudos. As coisas, Deus está no controle. Amém? Deus está no controle. Parece que está saindo do controle, e a gente então vê nos sinais, nas coisas, nos movimentos que Deus está assumindo o controle. E eu vou falar um pouco desse conflito, dessa guerra cósmica que acontece desde o céu. E a gente, infelizmente, é o palco disso. Tudo começou porque Deus deu a liberdade do ser humano ou celestial de escolher. O livre-arbítrio. Deus não colocou o pecado no coração do ser, da criatura. Deus colocou a possibilidade de pecar. O que é pecado? Pecado é desobedecer a Deus. Pecado é você ir contra o sistema que Deus estabeleceu, que é o melhor sistema, porque Ele que criou o ser humano. A partir do momento que você tem a possibilidade de escolher não a Deus, escolher não seguir a Deus, você tem a possibilidade de pecar, e foi isso que aconteceu. E isso aconteceu no coração de Lúcifer. E diz lá em Salmos 8 que ele era um ser formoso, bonito, e olha só, cheio de sabedoria e formosura. E diz inclusive em Ezequiel de que foi um dos motivos que ele caiu, foi porque ele era muito formoso, belo, e ele caiu por causa do seu resplendor. Não foi só beleza, mas sim o que ele achava sobre si mesmo. E aí então ele achava que ele estava acima de Deus. E aí eu comecei a fazer uma linha de raciocínio desde o início até hoje. E sabe o que eu percebi? De que Lúcifer, a antiga serpente, tem a mesma estrutura ideológica, a mesma narrativa desde o céu e até hoje. Só muda a abordagem. É a mesma estrutura de engano. O primeiro pecado, o pecado original que começou no céu, foi o orgulho. Lá em Ezequiel 28:17 diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, e corrompeste a tua sabedoria. E aí o segundo pecado, veio a cobiça. Subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Só que o interessante aqui é que ele invejava ser como Deus, mas não no seu caráter.
e sim na sua autoridade. Ele não queria ser como Deus no seu caráter, na sua forma de conduta. Por quê? Porque o que ele entendia como melhor era o que ele achava melhor. E aquilo que ele queria implementar era, com o poder de Deus, a sua ideologia. A ideologia de que Deus era um tirano, que aquele sistema é um sistema ruim e que ele ia libertar o povo. Eu escuto isso por todos os líderes, desde o início até hoje. Não estou falando da nossa nova liderança, estou falando de todos, em geral. Sempre vendendo uma história de que agora eu vou te libertar, agora você vai viver melhor, agora você vai viver de uma forma mais livre, democracia. É o mesmo sistema, a mesma abordagem, a mesma narrativa. E aí disse então que houve guerra no céu. E ele, a velha antiga serpente, Lúcifer, arrastou terça parte dos anjos. Lá em Apocalipse diz que ele levou então terça parte das estrelas. Aqui pode ser literal, como pode ser simbólico. Quando você vai lá para as trombetas, você tem também a terça parte do sol, terça parte das águas, terça parte das pessoas. Então pode ser que seja para dizer que não é totalidade, não é metade, mas é uma parte. Então houve guerra no céu. E o interessante é que eles guerrearam. E diz que Miguel e seus anjos guerrearam. E aqui eu creio que seja uma guerra ideológica. E também, eu acredito que seja uma guerra física. Mas primeiro uma guerra ideológica. Diz o Espírito de Profecia de que Lúcifer foi um a um contando a sua história, contando a sua versão. E diz que Jesus, ou seja, o Filho de Deus, foi um a um mostrando que Lúcifer estava errado. E a guerra então começou. E aí chegou um momento que não foi mais possível ele se manter. Não foi mais possível manter a ordem. E então ele foi convidado a se retirar. Foi expulso do céu. E eles então, você vê que ele, quando foi expulso do céu, a gente acha que ele veio aqui para a terra e foi esse o lugar que foi escolhido, né? Mas não. Se você, adventista, que conhecedor das profecias de Ellen White, mas você não adventista, eu convido você a conhecer os escritos de Ellen White, principalmente o grande conflito. E aqui eu vou ler para vocês uma coisa muito interessante que me chocou muito, que me deixou emocionado, com esperança, dos primeiros escritos. Diz assim, Ellen White dizendo: o Senhor me proporcionou uma vista dos outros mundos, foram-me dadas asas, e um anjo me acompanhou da cidade a um lugar fulgurante e glorioso. A relva era de um verde vivo e os pássaros gorjeavam ali cânticos suaves. Os habitantes do lugar eram de todas as estaturas, nobres, majestosos, todas as estaturas. Eu achei que todo mundo era mesmo tamanho lá, mas é de todas as estaturas. Majestosos e formosos. Ostentavam a expressa imagem de Jesus e seu semblante irradiava a santa alegria, que era uma expressão de liberdade. Ou seja, obedecer é ser livre. A felicidade ali estava. Perguntei a um deles, por que eles eram mais formosos do que os da terra? Aí a resposta foi: vivemos em estrita obediência aos mandamentos de Deus e não caímos em desobediência como os habitantes da terra. Vi então duas árvores, uma se semelhava muito à árvore da vida existente na cidade. A fruta de ambas tinha belo aspecto, mas o de uma delas não era permitido comer. Tinha a faculdade de comer ambas, mas era-lhe vedado comer de uma. Então meu anjo assistente me disse: ninguém aqui provou da árvore proibida, se porém comessem também cairiam. Então quando Lúcifer foi expulso do céu, sabe o que eu interpreto aqui? De que Deus também deu a possibilidade para que outros seres conhecessem, porque ele deu a possibilidade, porque ele permitiu que Lúcifer entrasse no Éden, que estivesse ali. Então deu a possibilidade de que os outros também conhecessem a versão dele. Só que foi muito alertado. Cuidado, diz o Espírito de Profecia que todos os dias os anjos alertavam. Cuidado, cuidado. E aí, sabe o que eu percebo? Resumidamente, que existem 4 passos para a queda, 4 passos para o pecado. O primeiro passo, se afastar de Deus. E o se afastar de Deus, basta não fazer nada. Lei da entropia.
no sentido figurado. Você quer que uma coisa se destrua? Basta não fazer nada. Não cuida do seu corpo. Não precisa comer tudo errado. Só não cuida. Só não cuida da sua alimentação. Coloca um carro e não dá manutenção. Deixa ele parado. Você já viu o que acontece? Deixa um orgânico parado. Vai apodrecer. Basta não fazer nada. E aí aqui eu olho para mim e vejo, falo com meus amigos. Eu vejo que a gente está amortecido, adormecido pela inércia do não fazer nada. Não fazer nada. Status quo, zona de conforto. Eu fico num loop infinito daquele Instagram, do Reels, e fico um dia, se deixar. Séries, Netflix, eu fico num loop infinito, mas quando é para pegar, para ler a Bíblia, dá sono e eu durmo. Aí eu falei, tem alguma coisa errada. Eu preciso sistematizar isso na minha vida. E aí eu pensei, poxa vida, eu faço tanto esforço para coisas secundárias da minha vida. Eu faço esforço para ir na academia todo dia. Não falto. Eu faço esforço para comer bem. Para comer aquilo que me faz bem. Eu faço esforço, quando eu namorava a Monique, eu fazia esforço para me deslocar quilômetros. A gente faz tantos esforços, mas eu vejo que Deus não merece o nosso esforço. Parece que é assim. Parece que é isso que a gente acredita. Na verdade não, a gente não acredita nisso. A gente acredita que Deus não merece. Só que eu não sei te dizer, mas alguma lei da inércia acontece em nós que a gente não consegue sair daquele marasmo e dar o pontapé inicial e buscar o Senhor. E aí quando você olha para o Éden, foi esse o primeiro passo. Se afastaram um do outro, se afastaram de Deus e começaram a adorar a criatura ao invés do Criador. Começaram a vislumbrar a natureza, as coisas que Deus criou, aquela serpente linda e maravilhosa, e se afastaram do Criador. Começaram a adorar a Mãe Terra, a Mãe Natureza, e se esquecendo do Criador. E aí quando você vai um pouquinho mais para frente, nos antediluvianos, História da Redenção, página 91, adoravam a natureza no lugar do Deus da natureza. Mesma coisa. Glorificavam o gênio humano, adoravam as obras das suas próprias mãos. Eles se curvavam em imagens de escultura, faziam ídolos. Os homens excluíram a Deus do seu conhecimento, adoraram as criaturas na própria imaginação, mitologias e etc. E como resultado, se tornaram desprezíveis. Lúcifer se afastou de Deus, Eva se afastou do seu marido, o marido se afastou de Deus, os antediluvianos se afastaram de Deus. E nós, basta não fazer nada. Não precisa ser uma pessoa má. Como a natureza pecaminosa está em nós, nós precisamos então correr para nos alcançarmos a presença do Espírito Santo. Não fazer nada é perdição. Não fazer nada, deixar a minha natureza agir, eu estou perdido. O segundo passo, quando você se afasta de Deus, você perde a referência. Você já pegou uma serra com neblina e sem faixa? Meu amigo, é impossível. Uma vez eu peguei de Gramado para Canela, de Gramado para Caxias, eu não consegui enxergar, tive que parar, fiquei sem referência. Deus é a referência do que é certo ou errado. O seu caráter reflete o que é o melhor para nós, a melhor conduta. Se eu me afasto de Deus, naturalmente eu começo a seguir os desejos do meu coração, porque eu não sei para onde vai. Quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então eu começo a fazer as coisas que eu acho que é pelo meu instinto. E o ser humano é muito instintivo. História da Redenção, agora página 92. Mas depois da queda, os homens preferiram seguir os próprios desejos pecaminosos. Igual. Nem a relação de casamento, nem os direitos de propriedade eram respeitados. Vocês já viram movimentos que querem tomar as propriedades? Quem quer que cobiçasse as mulheres ou posses, de qualquer jeito tomava. Adultério, traição, violência, assassinatos. Lúcifer seguiu os desejos do seu coração, Eva seguiu os desejos do seu coração, Adão seguiu o desejo do seu coração, preferindo escolher Eva. Os antediluvianos também. Abraão seguiu os desejos do seu coração, não era o plano de Deus ele se deitar com Agar. Davi seguiu os desejos do seu coração, e as consequências são gravíssimas.
Terceiro passo: quando você se afasta de Deus, você segue os desejos do seu coração, você perde a referência. O próximo o que é? Desobedecer. Naturalmente. Naturalmente. A história da redenção diz assim: Deus dera ao homem os seus mandamentos como regra da vida, da sua lei, mas a sua lei foi transgredida, e todos os pecados imagináveis foram o resultado. A impiedade do homem era franca e ousada, justiça pisada no pó. A poligamia foi logo introduzida. Generalizaram o pecado. Relativismo. Não, mas pode, tranquilo. E aí o interessante é que eles diziam que Deus era muito bom para castigar quem pecava. Você já ouviu isso? Mesma narrativa desde sempre. Desde sempre. E ela diz que o mundo ainda estava na sua infância. Lúcifer passou a não mais adorar a Deus e seguir os seus mandamentos. Eva também. Eu e você também. E aí, meus lindos, a minha percepção, quando você vai para o quarto passo é pecar. E aí eu começo a observar que o pecado é uma questão de processo. Você, não sei, você tem processos e métodos na sua vida para tudo. Para tudo. Você tem o seu ritual diário. De manhã você acorda, faz aquilo ali, vai lê, outro come, tudo. É um processo. Para você chegar num resultado físico de um atleta, você tem um processo, a caminhada. O pecado também é um processo. Ninguém fica bêbado sem antes experimentar. Ninguém trai sem antes cobiçar. Ninguém mata sem antes ser violento. É um processo. E aí a gente se aproxima do mal. Brinca com fogo, como minha mãe falava. O se aproximar do mal, eu digo para vocês, meus lindos, só experimenta. Isso é coisa do diabo. Eu caí nessa, experimentei e fiquei viciado. Mas é só uma vez, para você ver como é que é. Se você experimentar é gostoso. As coisas do mundo, elas são aparentemente boas. Mas é minha amiga. Que nem vergonha na sua cara, rapaz. Você é casado? Não existe. Homem casado não tem que ter amiga, não. Não tem que ter amiga. Mas eu só vi aqui, estava vendo aqui o Reels. Sabia que o Reels tem como você, inclusive, manipular os códigos? Tem como você parametrizar para que ele te entregue coisas que você curte? Sabe o que eu comecei a fazer? Bloque. Tudo que vinha de mulher, de coisa, bloqueei. Não vou ver, não vou permitir essas pequenas coisas virem no meu coração. Não vou. Se eu deixo de comer um bombonzinho, aparentemente inofensivo, por que eu vou deixar uma imagem entrar no meu cérebro? Não vou. E esse processo começou a ser rotina. E aí tem sido mais fácil se distanciar do erro. Vocês estão entendendo? É um processo. E essa guerra, ela acontece e vai acontecer até o fim. O pecado, ele rompeu o relacionamento de Deus conosco. Então a gente tem que ir atrás. A gente tem que buscar. Porque Ele deu o livre-arbítrio de você escolher qual Senhor seguir. E, inclusive, Ele colocou a sua lei. A sua lei é o seu caráter. Ele disse o seguinte: eu vou escancarar para vocês, eu vou tirar o que está dentro do meu coração, o que está aqui no céu, eu vou escrever, eu vou tornar para vocês tangível, sistematizar para vocês, dizendo o seguinte: temer a Deus e dar-lhe glória, guarde os mandamentos do Senhor. Primeiro bloco do decálogo é amar a Deus sobre todas as coisas, temer a Deus. Então eu vou colocar isso no papel para você. Não foi o suficiente. Então ele sistematizou no santuário, para mostrar para as pessoas como que funciona no céu a expiação e como funcionaria com o Cordeiro, para preparar inclusive as gerações de como está preparado para a vinda de Jesus. Mas não foi suficiente. Então ele disse o seguinte: essa treta é minha. Essa treta é minha, começou aqui no céu e eu vou terminar lá na terra. Então eu vou passar pelo caminho que Adão passou. Eu vou trilhar a caminhada do ser humano, porque é fácil eu aqui como Deus dizer: não peque. Eu vou passar pelo que o homem passou, sentir o que ele sente, não vou pecar.
para eu conseguir ter de novo o direito da autoridade sobre a terra. Porque quando Adão escolheu desobedecer, ele deixou o pecado entrar no mundo. Consequentemente, perdeu a autoridade. Adão era o gestor da terra, o príncipe da terra. Passou então a autoridade para Lúcifer. Prova disso, Jó, o representante da terra, o diabo. E aí então Jesus viu, não pode ser assim. Ele não pode ser o representante da terra. Então, pensando, se eu passar pelo que Adão passou, não pecar, eu passo então a ter o direito moral e legal de novo sobre a terra. Então dou o direito para os seres humanos a viverem novamente em paz, em santidade, numa nova terra que eu vou estabelecer. Amém? E ele passou pelo caminho que Adão passou. Não pecou. E aí faz sentido, sabe uma coisa? Permita coisa da minha cabeça. Mas até parece que aquela parábola das 99 ovelhas, parece que é aplicada a nós. Parece que Jesus então olhou e falou assim: eu vou deixar aqui o meu universo por um momento, as 99 ovelhas para resgatar uma. Amém? E sabe o que eu pensei? Se Adão, que tinha o direito sobre a terra, perdeu quando caiu em tentação, e Jesus, que representava o universo, e se caísse em tentação? Será que o diabo teria então direito ao universo? Não sei. Eu gosto de pensar nisso. Eu gosto de pensar que Jesus colocou tudo em jogo, colocou tudo na mesa e falou: só vou se for todo mundo. Eu só vou se eu conseguir resgatar o meu povo. Acho que alguns administradores podem ter dito assim para ele: mas Senhor, não é mais fácil então, ao invés de colocar tudo em xeque, destruir e começar de novo? Alguns talvez vieram com algumas ideias, mas ele disse: eu preciso resgatar em amor. Eu preciso resgatar em autoridade, e não como um ditador. E ele passou por tudo isso, venceu a batalha. E a batalha termina em Mateus 4:10. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E ali ele venceu a antiga serpente. Quando ele morreu, o sangue dele escorreu, bateu na terra. O chão se abriu, o chão tremeu, o céu se abriu. E ali ele conseguiu de novo o direito e a autoridade legal sobre a terra. Eu fico imaginando ele subindo no céu e os anjos festejando. E a gente vê isso em Apocalipse, louvando: você conseguiu! Glórias ao Senhor, você conseguiu! E aí, meus lindos, a Bíblia é tão sábia, tão coerente, e pensa tanto em nós. Jesus, Deus, pensou tanto em nós, que Ele dá N exemplos do que fazer e do que não fazer. E inclusive, Ele sistematiza. E inclusive, em Apocalipse 14, Ele deixa de uma forma clara, para que a gente entenda qual Senhor seguir e quais são as formas de identificar o inimigo. As 3 mensagens angélicas, que a gente inclusive está estudando sobre isso. A primeira mensagem angélica diz para a gente temer a Deus, dar glória ao Criador, reconhecer Ele como seu Senhor. É como ele dissesse assim: olha, se você não escolher nada, naturalmente você vai escolher o inimigo. Se você deixar que coisas nocivas entrem na sua vida, você vai destruir a sua vida, naturalmente você vai se perder. Então tema a Deus, busque o Senhor, ore, jejue. E o segundo anjo, ele é uma alerta para os líderes, para os políticos corruptos, para os falsos líderes religiosos, com as falsas doutrinas, as falsas igrejas. Inclusive, se houver entre nós, para você que talvez tenha uma ideia que está fora da Bíblia, antibíblica, é um alerta: caiu a grande Babilônia, caiu a casinha para você, seu falso líder. Eu vou te destruir, você não vai mais enganar o meu povo. E a terceira mensagem angélica é um alerta para nós, para a gente inclusive cuidar, para não adorar a besta, não adorar os falsos líderes, não deixar nossa vida nos levar, não ficar inerte. E aí, depois que ele apresenta para que não adore a besta, ele fala
o segredo, ele fala qual é o passo, qual é o processo para que você adore o Senhor, para que você tenha herança eterna. Aí ele diz, então depois um outro anjo mostra que quem não estará no furor de Deus são os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E ainda ele reforça: feliz os que morrem pelo Senhor lutando contra o inimigo, esses terão recompensa eterna. Amém? Eu quero estar nesse grupo. Sabe por quê? Porque eu acho que esse mundo só piora. Quando você acha que tem perspectiva econômica, perspectiva social, aí você vê e as coisas começam a piorar. Aí gera frustração. Aí quando você olha para esse plano da redenção, você vê que de fato esse é o caminho. A grande Babilônia vai cair. Só que você vê que existe esperança, porque vai existir um mundo que não vai ter o que a gente vive aqui. Você viu como que é o mundo dos que não caíram? Eu quero estar lá com eles, eu quero ser amigo deles. A boa notícia é que Cristo venceu a batalha, e Ele vai vir buscar os seus. A nossa vitória está assegurada, e o fim está próximo. Para Ele vir buscar os seus, sabe quem é? Aquele que tem intimidade com Deus. A gente cria relacionamento e intimidade no casamento, que a gente conhece e responde até pelo nosso assovio, porque a gente convive. Ele vai vir buscar aqueles que não se afastaram de Cristo, aqueles que buscam o céu constantemente, os que não seguiram a vontade do seu próprio coração e seguiram a vontade do Mestre, os que não pisaram nos seus mandamentos, demonstrando submissão ao Criador. Ele não vai vir buscar, meus lindos, os que nunca pecaram. Ele vai vir buscar os que tentam não pecar todos os dias. O céu vai estar cheio de caras que tentaram, cheio de mulheres e homens que tentaram, a vida toda tentando, porque o conseguir é a ação do Espírito Santo. O meu passo é tentar. Quero ler para vocês Tessalonicenses, que eu acho que é lindo, que resume muito isso, esse final, esse fechamento. Pois dada a ordem com voz do arcanjo, e ao ressoar a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Eu quero estar nesse mundo que Ellen White viu. É esse o mundo que eu quero. Eu não quero esse mundo aqui. Estou decepcionado com aqui. Mas claro que a gente precisa viver aqui ainda. A gente precisa viver, casar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa inclusive pregar o reino. A gente precisa levar o reino para as pessoas dizendo o seguinte: você está triste? Você está também sem esperança como eu? Então deixa eu te contar uma história. Um dia, e aí você aborda o reino. Isso é levar o reino. Eu quero finalizar com para mim para esse contexto, os versos mais bonitos, e com o último capítulo do grande conflito. Apocalipse diz assim: depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, e em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e assegurando palmas, clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e também ao Cordeiro. Amém. E o finalzinho do grande conflito. Eu vou convidar você a ler esse livro, mas eu vou contar o final. Vai ser um spoiler, mas vai te gerar vontade de ler o livro, porque todo livro é bom. Termina assim: ao fim dos 1000 anos, Cristo volta. Depois você vai estudar lá no grande conflito, inclusive aqui com certeza André Flores vai falar sobre os 1000 anos. Depois dos 1000 anos, Cristo volta novamente à terra, acompanhado pelo exército dos remidos e seguido por um cortejo de anjos. Descendo com grande majestade, ordena aos ímpios mortos que ressuscitem para receber a condenação. Surgem estes como um grande exército, inumerável como areia. Que contraste daqueles que ressurgiram,
ressurgiram na primeira ressurreição. Ou seja, infelizmente, os ímpios são muito maiores do que os santos. Os justos estavam revestidos de imortal juventude e beleza. Os ímpios traziam os traços de doença e morte. Mas já não basta uma vida de doença e morte, eu não quero no final também trazer esses traços. Todos os olhares daquela vasta multidão se voltam para contemplar a glória do Filho de Deus. Há uma voz e hostes dos ímpios exclamam: bendito o que vem em nome do Senhor. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emana vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Amém. Diante de um imenso ato de amor, meu coração dispara e não sei o que fazer. A morte trouxe vida a todo pecador. Agora só me resta agradecer-te, ó Senhor, lindo Jesus. Te agradecer é o que posso fazer. Por tua morte na cruz ofereço minha vida como oferta de amor a ti, lindo Jesus. Te agradecer é o que posso fazer. Por tua morte na cruz ofereço minha vida como oferta de amor a ti. Teu amor por mim é maior do que eu possa pensar ou imaginar. Teu perdão sem fim me constrange, me leva até ao pé da cruz. Diante de um imenso ato de amor, meu coração dispara e não sei o que fazer. Tua morte trouxe vida a todo pecador. Agora só me resta agradecer-te, ó Senhor, lindo Jesus. Te agradecer é o que posso fazer. Por tua morte na cruz ofereço minha vida como oferta de amor a ti, lindo Jesus. Te agradecer é o que posso fazer. Por tua morte na cruz ofereço minha vida como oferta de amor a ti. O teu amor
isso fosse, morrerias outra vez, só para me salvar. Em meu coração só tenho gratidão por tudo que fizestes por mim. Posso fazer por tua morte na cruz, ofereço minha vida como oferta de amor a ti. Lindo Jesus, te agradecer é o que posso fazer por tua morte na cruz, ofereço minha vida como oferta de amor a ti. Ofereço minha vida como oferta de amor a ti. Teu amor por declaração de amor, né? Se Ele deixou tudo para trás para vir nos resgatar, a forma de eu contribuir, retribuir, é dedicando a minha vida para Ele e escolher eu e minha casa servir o Senhor. Eu e a Monique passamos por muitas dificuldades, muitas, em todos os setores da nossa vida, e todos os anos da nossa vida, a gente se dedicando para o ministério do Senhor. Não é fácil. Você não está imune aos problemas do mundo. Só que a gente resolveu e decidiu resistir. Decidimos ir fechando as brechas da nossa vida. A gente era cheio de brechas. Tínhamos várias brechas. No relacionamento, na nossa vida, não orando, não fazendo culto, mas pregando. E o inimigo foi tentando nos derrubar. E aí essa música do CD dela, e essa música fecha muito com o que eu quero dizer para vocês, de que nós precisamos fechar as brechas da nossa vida, fechar do nosso relacionamento, num casal onde uma só carne fisicamente, você sabe o que eu estou querendo dizer, espiritualmente, emocionalmente, e a partir daí a gente conseguiu viver em paz. E a gente não vai parar. Eu fiz uma coisa uma vez que eu não aconselho fazer. Eu estava tão bravo, tão nervoso, com todas as dificuldades que a gente estava passando, que eu falei com o diabo. Não faça isso. Mas eu falei para ele, falei assim, você não vai vencer. Você não vai vencer na minha casa, em nome de Jesus, porque você já é derrotado. Você já perdeu. E eu escolhi o Deus que te derrotou. E eu lembro, quando o meu Deus chegava perto de você, você tremia de medo. Tremia de medo e saía correndo. É esse Deus que eu sirvo. E é esse Deus que eu vou deixar entrar na minha casa. O outro Deus eu não vou deixar. Em nome de Jesus. Coloque em pé e vamos orar. Querido Deus, quero te agradecer, meu Deus, pela oportunidade de falar do Senhor. E a minha vida eu declaro a Ti. E entrego a minha vida da Monique ao Senhor. E eu peço, meu Deus, que aqui os casais, as famílias, os pretendentes, aqueles que vão conceber ainda um lar, que o Senhor possa ter misericórdia de nós com as nossas falhas. Mas por favor, coloque em nós o desejo ardente de Te buscar. O desejo constante de Te buscar. Sabemos que é um processo até metodológico. Diariamente temos que nos esforçar para ter o hábito de adorar, porque naturalmente isso não acontece. Por favor, então nos dê a vontade, nos dê o desejo de Te adorar, mas nos dê o desejo de tentar Te adorar, todos os dias, de tentar Te buscar, de tentar fazer a Sua obra,
que eu tenho certeza, como aconteceu na minha vida, que aí o Espírito Santo vai entrar, invadir e fazer a festa. Vai trabalhar junto com a gente, vai fazer prosperar a saúde, prosperar finanças, prosperar todos os sentidos e setores da nossa vida, e inclusive prosperar o ministério, que é isso que interessa. Que o Senhor seja louvado nessa igreja, que essa igreja continue sendo bênção. Essa igreja é uma bênção. Obrigado pela oportunidade de conhecer essa igreja. Essa igreja é liderada por pessoas abençoadas. E meu Deus, se o inimigo está aqui tentando entrar, como o Espírito de Profecia diz, que ele tenta entrar, às vezes ele fica no telhado, às vezes ele tenta entrar, ele não é bem-vindo aqui. Então expulse ele daqui em nome de Jesus. Expulse ele da nossa vida. Nessa guerra o Senhor venceu, então faça com que ele seja derrotado também nas nossas vidas. E nessa igreja, que ele seja derrotado e o Senhor prevaleça em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus lindos, e até a próxima.